Olá, meus irmãos, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e a sua casa. Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora somente a Deus. Meu irmão, minha irmã, adorar somente a Deus e mais ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Adorar somente a Deus. Se prostrar somente diante de Deus e mais ninguém. Se curvar em reverência total somente diante de Deus e mais ninguém. Somente Deus é único, digno de toda glória, honra, louvor e adoração. E digno de que alguém se dobre diante dos seus pés. Nós vemos essa passagem aqui, que João estava tendo visões, estava arrebatado em espírito e vendo coisas futuras, gloriosas, poderosas e tremendas. E aqui não é diferente, porque João diz assim: sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ou seja, todo o livro do Apocalipse foi revelado a João. A derrota final do diabo e do mal e o triunfo final da igreja e de Cristo Jesus, o Salvador. Ele viu a cidade santa preparada para os salvos. Ele viu a ira de Deus que será derramada sobre todos os moradores da terra. E ele então expressa: eu vi e ouvi todas essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Quando João se curva diante do anjo, o anjo, mesmo focado naquilo que Deus lhe tinha ordenado, o anjo focado na mensagem que Deus lhe tinha dado para mostrar a João, nas revelações e visões. Quando ele se dobra, João se dobra diante do anjo, o anjo não descuidou, não negligenciou, não aceitou em hipótese alguma, nem de brincadeira, João se curvar diante dele. Ele diz: pelo amor de Deus, levanta, não faça isso, eu não sou digno, não posso aceitar isso. Você curva, se dobra somente diante do Pai eterno, do Deus Todo-Poderoso que se assenta no alto e sublime trono de glória. Diante dele se dobrem todos os anjos, querubins, serafins, mortais, imortais, até o diabo tem que se curvar diante dele. Mas diante de mim não, por favor, levante-se e não faça isso mais. O anjo o adverte, o anjo repreende. Que lição para nós, irmãos, enquanto os homens da nossa geração estão aceitando glórias, estão aceitando louvores, estão permitindo com que os homens se dobrem aos seus pés, nós vemos a postura de um anjo da presença real de Deus, um anjo da alta hierarquia celestial, dando exemplo para nós, que adorar, se curvar somente diante de Deus e mais ninguém.
Somente o Pai eterno, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é digno que alguém se dobre e o adore, o louve. E hoje nós temos visto homens amantes de si mesmos, homens amantes da glória que não é deles e não lhes pertence, e jamais lhes pertencerá, porque Deus não deixará. Se um anjo daquela magnitude rejeitou aquele ato de João, e nós, meus irmãos, acordemos, mal, Deus permite o homem a honra, dá honra quem tem honra. Deus permite aos líderes, por mais usados, por mais ungidos, por mais consagrados e poderosos em Deus que eles sejam, Deus lhes permite a honra. Mas adorar não, se curvar não, glorificá-los jamais, adorar somente a Deus e mais ninguém. João não necessita ser convencido da verdade das visões que acabara de receber. O anjo lhe traz a revelação. Acha-se tão cheio da glória e do poder de Deus que João cai diante dele em atitude de adoração, pois fica extasiado com tudo que vê mostrado por aquele anjo. Mas o anjo não perde o foco, o anjo não descuida, o anjo, ele não deixou de ensinar João, adverti-lo e a nós também. Mas o anjo não permite que João o adore, não, hipótese alguma. Como mensageiro de Deus, é ele apenas um conservo do evangelista e da igreja hoje. Serve ao Senhor como João e os demais profetas. São servos. Ele assim age para encorajar-nos a servir a Jesus. Em seguida, o anjo ordena a João que adore a Deus. Somente ele merece adoração. Meu irmão, nós vemos em toda a Bíblia somente Deus recebendo adoração, no céu, na terra e debaixo da terra. Nós vemos lá em Mateus capítulo 4, na tentação do Senhor Jesus, o diabo fez de tudo para que o Senhor Jesus, em carne, como homem, o adorasse. Você conhece essa passagem bíblica? Jesus, na tentação, respondeu aos pedidos de adoração de Satanás, lembrando-lhe que o que está escrito na palavra: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Então, meu irmão, minha irmã, adore somente a Deus e o sirva de verdade com temor e tremor. E obedeça aos seus líderes que está sobre ti, desde que eles temam a Deus, sirvam a Deus de verdade, sejam exemplos de verdade e adore somente a Deus de verdade e mais ninguém. Se o seu líder fugir dessa regra, sai fora logo, porque Deus não está mais atuando na vida dele. Então, somos sempre tentados a adorar o que admiramos. O centurião Cornélio caiu aos pés de Pedro, quando este chegou à sua casa com boas novas do Evangelho. Mas Pedro recusou a adoração. Pedro recusou a que se dobrasse diante dele. Pedro recusou a glória e a transferiu para Deus. Somente Deus é digno, porque se não fosse o poder de Deus na minha vida, essas maravilhas não aconteceriam.
Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos guardar isso. Pedro disse: levanta-te, porque eu também sou homem. Atos capítulo 10, versículo de número 26. Então, quando Pedro vai lá na casa de Cornélio, começa a lhe falar das Escrituras, começa a ensinar o Evangelho, falar da morte, da ressurreição, do que Jesus de fato era, Cornélio então se cai aos pés de Pedro para reverenciá-lo no nível maior. E Pedro disse: levanta-te, porque eu não sou digno. Eu também sou homem. Está lá em Atos 10, 26. Somente Jesus Cristo é digno de adoração, de glória, de honra, de louvor. Em Listra, quando da cura de um paralítico, ocasionado pela pregação de Paulo, a população aclamou o apóstolo e a Barnabé como deuses. Você encontra isso em Atos capítulo 14, versículo 12 ao 18. Mas Paulo não aceita. Paulo transfere toda a glória a Deus, todo louvor a Deus, toda adoração a Deus. O mundo precisa aprender as lições dos 10 mandamentos. Adorar somente a Deus. Somente o Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele servirás de todo o teu coração e toda a tua alma. E isso é em toda a Bíblia. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo? Porque se recusaram a adorar o Deus pagão daquele imperador da época deles. E quando o imperador viu, os fofoqueiros foi lá dizer que eles não tinham se curvado, ele diz: vocês morrerão na fornalha. E eles disseram: somos de Deus. Se Ele quiser, Ele nos livra. Se Ele não quiser, nós somos dele. Mas nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, nem adorá-la, porque somos servos de Deus e somente a Deus adoramos, somente a Deus serviremos. E se Ele quiser, nos livra da fornalha. Se não quiser, nós o adoraremos na eternidade, mas não vamos deixar de adorá-lo. Coisa linda, irmão. Coisa linda, nós vemos isso em toda a Bíblia. Um dos maiores pecados que aborrece a Deus, que causa indignação e provoca a ira de Deus, é cometer adultério espiritual. O que Israel fez muitas vezes, adulterou espiritualmente. Como assim, pastor? Adorando outros deuses, servindo outros deuses, se curvando diante de outros deuses. Eles provocavam a ira de Deus e o juízo de Deus sempre vinha, a vara de Deus sempre vinha para açoitá-los e corrigi-los. Nós temos o exemplo lá que quando Deus estava dando os 10 mandamentos para Moisés no Monte Sinai, revelando, escrevendo, Arão estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro e ensinando o povo a adorar outros deuses. Uma vergonha, mas a ira de Deus veio sobre eles. Então, você foi criado, nós fomos criados para adorar somente o Deus que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não podemos adorar outro Deus, não podemos nos curvar diante de outro Deus, porque o Deus verdadeiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que criou o céu e a terra, é o Deus que fez o homem do barro e soprou nele o fôlego de vida. É o Deus que fez um sono profundo cair em Adão e tirou uma de sua costela e fez uma disjuntora, uma mulher para estar com ele e ser feliz. Então, adorar somente a Deus. Não esqueça disso nunca. Deus te abençoe.